paz, boa tarde. Estamos aqui novamente para darmos continuidade ao estudo da palavra que se encontra em Efésios 6:14 e hoje falaremos a respeito do cinturão da verdade. Então, eu gostaria de estar fazendo oração com você agora, amém? Então vamos lá, só beber um pouco d'água. Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu me coloco em Tuas mãos, como Tua pequenina, mas com a autoridade que o Senhor me capacita como Tua filha, para ministrar, Senhor, este entendimento da couraça da justiça para as nossas vidas e empenharmos não só em conhecimento, mas também em autoridade e escolher, Pai, ter uma vida baseada dentro do que o Senhor fez de planejamento da Tua armadura para vencermos no dia mau e estarmos em pé conforme a Tua palavra diz. Assim, Pai, que esta palavra venha como flecha rumo ao alvo no coração das pessoas e que o Senhor venha fazer a obra completa em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sejam bem-vindos, Nai, Costa presente, quem ainda for entrando, seja muito bem-vindo. Vamos então ler a palavra? A palavra de Deus diz assim. Esse estudo que eu estou ministrando é acerca então da armadura espiritual e ontem eu falei do cinturão da verdade e que não tem como termos usarmos ou colocarmos a armadura espiritual se a gente de fato não vivenciar na verdade aquilo que a gente está colocando como vestimenta, né? Então é importante você ter esse discernimento que a armadura espiritual ela não só é para você simplesmente colocar sem viver aquilo que você está vestindo, porque é de Deus, né? A gente sabe que a armadura aqui é de Deus e de alguma forma ele nos ensina a usar para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra o quê? Principados, potestade, né? Os demônios que agem aí nas regiões celestiais, né? Então a nossa luta é contra o inimigo e aquilo que ele acaba se utilizando ali, né? De uma forma indireta através da vida da pessoa, mas que você entenda que não é a pessoa, é o inimigo que age na mente, porque é uma pessoa que não nasceu de novo, não tem Jesus, né? De alguma forma tá andando conforme o mundo dita, as regras do mundo, mas aqui a palavra de Deus diz o quê? Que estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês, aceitem toda ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, que a verdade é o que eu expliquei ontem, que é o cinturão da verdade, e a justiça, que é essa couraça da justiça, né? Todos nós sabemos que os soldados romanos, eles de alguma forma usavam essa vestimenta para dentro do propósito ali de se preparar para uma guerra, de se preparar espiritualmente, no sentido físico, né? Ali ele estava colocando uma vestimenta física que hoje o Senhor nos traz a interpretação dessa armadura no mundo espiritual como uma arma para nós estarmos aí guardando o quê? Porque o que a couraça da justiça faz? Ela protege toda o nosso coração, os nossos órgãos vitais e a parte das costas.
né? Então tudo aquilo que poderia numa guerra ser lançado uma flecha, atingir o estômago, o coração, né? Qualquer órgão atrás, os pulmões, né? Aqui o Senhor está nos dizendo que essa armadura, essa parte da armadura hoje, ele protege o quê? O nosso coração. A Bíblia diz o quê? Que guarda o teu coração, porque dela provém as coisas, né, de Deus aí. Então significa que Deus está nos capacitando dentro de uma armadura para proteger o quê? O nosso coração. Por que justiça, né? Porque a justiça do homem é uma, mas a justiça de Deus é outra. E ele nos capacitou com essa couraça da justiça justamente para proteger o nosso coração. E proteger o nosso coração do quê? Quando ele fala justiça, é porque Jesus morreu na cruz, se fez pecado, ressuscitou e nos justificou diante do inimigo, diante do Satanás ou diabo ou qualquer coisa que seja, né? Por quê? Porque quando eu e você assumimos a posição de filho, né? Eu aceitei Jesus, eu confessei Jesus com os meus lábios, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho autoridade de usar essa couraça da justiça, fazendo uma escolha de andar conforme o que? A palavra de Deus nos ensina. Então, o que é ser justo hoje? Né? A justiça diante dos nossos olhos naturais. É fazer aquilo que é certo, é não fazer nada injusto diante do outro, não pegar nada de ninguém, é ter uma vida coerente dentro dos princípios da palavra, mas com o intuito de viver o que Jesus nos diz para vivermos. Ele arrebanhou essa justiça na cruz para que eu e você pudéssemos proteger o nosso coração, as nossas emoções, a nossa personalidade. Por quê? Porque Jesus, uma vez que eu nasci nele, eu passo a me tornar filha de Deus e eu tenho uma identidade perante o Senhor. E o que o inimigo quer fazer com as nossas vidas? Ah, mas você tem fé suficiente? Você é filho amado mesmo do Pai? Você realmente acredita que Ele te perdoou? Você acredita que Ele... E aí começa o quê? Satanás, ele vai trazer as dúvidas para inflamar o seu coração. Porque uma vez que o seu coração está contagiado com dúvidas e não está fortalecido na justiça daquilo que Deus ganhou na cruz, ele vence. Agora, como que eu vou me blindar espiritualmente com a couraça da justiça que me foi dada por Deus? A armadura completa pertence a Ele, mas Ele me capacita a usar. O que é isso? Justamente o objetivo é assim: não, Satanás, você está errado. Eu sou filho amado do Pai. É colocar essa couraça e assumir o seu papel de filho. Não, eu sou filho amado, eu sou filho escolhido, não importa a forma como eu fui feita, né? Porque a gente vê aí que tem pessoas, por exemplo, que mães que sofreram abusos e não abortou o filho, e o filho veio, e fica aquele estigma sobre a criança, ou até na fase adulta, a partir do momento que ela cresce, e ele fala, eu fui abandonado, eu fui feito de uma forma indevida, minha mãe não me ama, eu sou um peso, quando minha mãe me olha, ela lembra daquilo. Só que não, Jesus te justifica perante essa situação. Isso é só um exemplo que eu tô dando, né? Porque uma vez filho, sempre filho. Não existe ex-filho. Existe o filho pródigo que se afasta do pai, escolhe se afastar do pai. Mas, de alguma forma, ele não deixou de ser filho. E aí, o que a couraça da justiça faz hoje no mundo espiritual para nós?
protege as nossas emoções, protege a nossa identidade em Jesus, protege que convicção o que Jesus venceu ali na cruz do Calvário. Jesus não morreu à toa, Jesus morreu para justificar os meus pecados. Claro que você não é livre para ficar pecando deliberadamente, né? Jesus já veio, pagou na cruz do Calvário e a graça dele me basta. Não, a graça dele te alcançou, mas a graça dele não te permite você pecar deliberadamente. Eu quero pecar porque eu sei que a graça de Deus vai me alcançar. Não, não é dessa forma. Se Jesus está dizendo que essa proteção, né, aqui nos nossos órgãos vitais, costas, é para proteger as nossas emoções, o nosso coração, estou trazendo aqui para o entendimento espiritual. Então, Jesus te justifica perante o inimigo. Então, errei, pequei, me arrependi. Porque o que o arrependimento traz na nossa vida? Se eu me arrependo verdadeiramente, eu não volto a cometer o mesmo pecado. Agora, quando eu me sinto culpado, Senhor, pequei contra ti, me perdoa, me desculpa, e volto a cometer, não houve arrependimento. Agora, quando você peca, você se arrepende, você de fato fala, eu entristeci o coração de Deus, e eu não quero mais entristecer o coração de Deus, e há arrependimento, a confissão, né? A oração ali de renúncia, em concordância, porque a palavra de Deus diz que quando pecamos, pedimos perdão a Ele, Ele nos perdoa, quando há arrependimento verdadeiro. Aí confessamos para o nosso irmão, o irmão é claro que tem uma visão de reino, não é a qualquer pessoa que você vai confessar, porque a cura, o confessar para o irmão é a cura para você, né? A renúncia ali, a oração e concordância. Então, diante disso, você pediu perdão, você está justificado pelo Pai, porque Deus te capacitou a tomar posse da couraça da justiça, que vai te proteger das ciladas do inimigo, que são as setas que ele envia para inflamar o seu coração, dizendo que você não é amado, que você não é escolhido, que você nasceu para sofrer, que você não tem propósito na terra, que nada na sua vida vai dar certo. Pelo contrário, quando você sabe a sua identidade em Jesus e você se reveste da armadura, é justamente disso que ele vai te proteger. De todo engano, de toda mentira, porque a palavra de Deus nos garante. Ele nos justificou, ele levou os nossos pecados do passado, do presente e ainda aquilo que poderemos cometer no futuro. Por quê? Arrependimento. Né? E aí a gente olha então a história de Davi e Saul. Davi e Saul, porque Deus não perdoou Saul. O pecado de Saul foi tomar ali o lugar do profeta, né, diante do consultar a Deus ali na guerra. Só que Deus, ele é onisciente, ele já sabe lá na frente. E ele sabia que não haveria arrependimento no coração de Saul. Por isso que quando ele fala para o profeta, não adianta orar por ele, porque eu não vou ouvir a tua oração, é porque Deus já sabia que no coração de Saul não haveria arrependimento. Tanto é que ele passou a consultar outros deuses e tudo mais, porque não houve arrependimento. Agora, vamos colocar a história de Davi. Davi pecou, Davi mandou matar Urias, Davi, de alguma forma, viveu ali coisas terríveis, que o peso poderia ser muito maior, e teve sim a consequência do seu erro nas suas gerações seguintes, né? Mas Deus viu lá na frente que o coração de Davi iria se arrepender. Tanto é que quando o profeta Natan confronta Davi, ele fala: Senhor, pequei contra ti, não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi tinha um reino,
Davi tinha filhos, Davi tinha mulheres, mas o arrependimento dele de entristecer o coração de Deus foi justamente dele não querer que o Santo Espírito de Deus fosse retirado da vida dele. Então isso significa o quê? Que lá, antes de Davi pecar, Deus sabia que haveria arrependimento. Deus sabia que o coração de Davi estaria voltado para o arrependimento verdadeiro. E vemos ali Davi se arrependendo, Davi pagando o preço, e Deus avisou que a consequência do pecado dele seria a morte do filho, e que a partir daquele momento a geração dele iria sofrer com morte, né, com danos. E aí a gente vê o filho Absalão, né, que tentou roubar o seu trono, saiu com as mulheres de Davi, morreu. Outro filho ali que abusou da própria irmã. Então a gente vê as consequências, sim, do pecado de Davi. Porém, ele se arrependeu. E o que essa couraça da justiça tem efeito na minha vida e na sua? Quando pecamos e quando de fato nos arrependemos. E quando nos arrependemos, não voltamos a mais cometer de novo aquele pecado. Então vamos dar um exemplo. Se eu mentia, Senhor, me perdoa, me arrependo, porque quem é o pai da mentira é o diabo. Então eu não quero mais ser filha dele quando eu minto. Aí o que eu faço? Me arrependo, confesso o meu pecado, renuncio o meu pecado, peço para Deus preencher essa área da minha vida com a verdade dele, que é o cinturão da verdade, que ontem eu já expliquei. E aí eu ando na verdade, eu caminho na verdade, assim é a couraça da justiça. Jesus me justificou na cruz. E pela justificação dele, as minhas escolhas de ter uma vida correta, andando dentro dos seus princípios, andando dentro daquilo que ele diz para eu andar, sim, eu me aproprio como filha amada do Pai, dessa couraça da justiça para proteger as minhas emoções. E quando Satanás vier com a astúcia dele, com o engano, com a acusação, eu renego. Eu resisto ao diabo e ele o quê? Foge de nós. Por quê? Porque estamos andando na verdade, estamos caminhando dentro do padrão de Deus, cumprindo os princípios de Deus, e ele não pode ter autoridade de tocar no nosso coração e tentar inflamar nossa mente e o nosso coração daquilo que não é verdadeiro, porque Satanás é igual um ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir, ele é mentiroso. E como ele já foi banido dos céus e não há chance, porque o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, então ele foi banido e ele não quer ir sozinho, ele quer levar todo mundo que ele puder. Só que ele não vai levar nem a mim e nem a você em nome de Jesus, porque escolheremos caminhar segundo a vontade do Pai, segundo aquilo que ele estabeleceu para as nossas vidas, de acordo com os princípios da verdade, sendo justificados por Deus, justificados pelo Filho. Então que você tenha plena consciência de que quando você se revestir da armadura espiritual, né, você coloca o cinturão da verdade, você coloca a couraça da justiça, você saiba o porquê você está colocando essa couraça, porque você foi justificado e a sua escolha de andar corretamente diante de Deus te proporciona não ter brechas para ser atacado na sua identidade, naquilo que Jesus já justificou a sua vida na cruz do Calvário. Amém? Alguma dúvida? Gostariam de falar alguma coisa? Gostariam de dizer alguma coisa? Fiquem à vontade, o bate-papo está ativado, vocês podem escrever aí o que daquilo que Deus estabeleceu através da vida de Jesus, te justificando perante o inimigo. É só lembrar de Jó, né? Então, de alguma forma, a vida de Jó foi justificada pela fidelidade dele para com Deus. Ele era um homem íntegro, reto e fiel ao Senhor.
Por isso Deus deu em dobro tudo o que ele havia perdido, porque Deus deu permissão para Satanás tocar ali na vida de Jó. Isso é um exemplo do que é o poder de Satanás na vida de quem não tem Deus como cobertura. Tanto é que Jó fala para ele, mas como que ele não vai te negar, ou não vai de alguma forma blasfemar contra ti, ou até mesmo se revoltar contra ti? A vida dele é perfeita, o Senhor blindou ele de todo mal. E aí Deus falou, toque em tudo menos na vida dele. Então ali Deus mostra o que Satanás pode fazer na vida de alguém. E aí eu te pergunto, você está em Jesus? A sua vida já foi entregue a Jesus? Porque se você não entregou sua vida ainda, faça hoje, faça agora. Confesse com seus lábios, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, o Senhor se torna meu único Deus, meu único e suficiente Salvador. O Senhor é dono do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, escreve meu nome no livro da vida, eu pertenço a Ti. E aí você vai buscar caminhar dentro de uma igreja séria e idônea, né? Porque a gente vê que tem um monte de igrejas hoje, mas com tantas heresias que não está na palavra. Você vai buscar uma igreja séria, uma igreja que ensine a palavra de Deus, que você caminhe na verdade do Senhor. E aí você vai ler a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo, que já entrou na sua vida após essa confissão, para que você entenda a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele vai descortinar, ele vai tirar a venda dos seus olhos. Quando você pedir sabedoria e entendimento para entender a palavra de Deus, ele vai te dar essa sabedoria e você vai ler a Bíblia e entender ela espiritualmente, porque tem o fator histórico, mas também a Bíblia é espiritual, é a boca de Deus falando conosco. Então você vai andar corretamente, tudo aquilo que você fazia de errado, você deixa de fazer e busque caminhar nos princípios e na verdade do Pai. E aí Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Porque tudo, aonde Jesus entra, há transformação. Aonde Jesus entra, há mudança. Aonde Jesus entra, não tem como o inimigo continuar tendo brecha se você fechar todas elas. Por isso ele te deu cinturão da verdade, que eu expliquei ontem. Hoje estou explicando sobre a couraça da justiça. Para você blindar o seu coração, para você blindar a sua mente, para você blindar suas emoções dos ataques das mentiras de Satanás. Você tem que saber quem você é no Pai. Filho amado de Deus, filha amada de Deus. Satanás não tem autoridade de ficar te acusando porque você está blindado com a couraça da justiça. Porque você vive ela, você não coloca só uma roupa. É que nem diante de um juiz. Eu não posso ir com a blusinha regata e decote diante do juiz. Eu vou ter que ir com a roupa composta para estar diante de uma autoridade. Da mesma forma que eu me visto para me apresentar ao juiz, assim também tem que ser o meu comportamento. Aqui é a mesma coisa. Deus está te ensinando a usar a couraça da justiça e entendê-la para que quando você faça uso dela, você se defenda na verdade daquilo que Jesus te justificou. Amém? Então vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da tua presença. Eu louvo a Ti, Pai, porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. A Tua palavra nos ensina a caminhar diante de Ti. A Tua palavra nos ensina a nos proteger nessa batalha espiritual. Sabemos que o mundo jaz no maligno e o intuito dele é levar com ele quem mais ele conseguir, mas nós que somos lavados, somos comprados e remidos pelo teu sangue, porque o Senhor nos amou primeiro e nós aceitamos o teu amor e confessamos com a nossa boca que somos teus, aceitamos a tua paternidade. O Senhor nos justifica diante das nossas falhas quando pedimos perdão e nos arrependemos diante de Ti, quando nos colocamos diante de Ti, confessamos o nosso pecado e há um verdadeiro arrependimento para que a
tua couraça da justiça, que foi conquistada na cruz do Calvário, dada por Deus a nós, tenha efeito todos os dias na nossa vida. E quando o inimigo, Pai, tentar falar o contrário daquilo que escolhemos andar, em santidade, uma vida correta, uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida dentro dos teus princípios, possamos resistir ao diabo, repreendê-los em nome de Jesus, porque a nossa vida está pautada na tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita cada dia mais em autoridade, para que possamos caminhar, nos revestindo da armadura que é tua em nós, para que possamos nos proteger e nos guardar em ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então que Deus te abençoe. Amanhã eu continuo e amanhã eu vou falar a respeito do capacete da salvação. Deixa eu ver se... não, amanhã é sobre a fé, né? Então, o escudo da fé, né? E aí, de alguma forma, estarei explicando novamente. Farei a oração da manhã normal, né? Vou orar ali sobre cura, sobre transformação de Deus sobre a tua vida, sobre libertação, sobre aquilo que Deus colocar no meu coração para orar por ti. 10 horas da manhã e às 15 horas estarei aqui falando amanhã da fé. E que possamos aprender a usar mais uma ferramenta de Deus que Ele nos entrega no nome dEle, no poder dEle, para nos proteger das astutas ciladas do inimigo. Amém? Então que Deus te abençoe. Eu não coloquei meu Pix aí, esqueci, mas de alguma forma vocês já sabem o Pix, que é semeando-para-frutificar@gmail.com. Quem sentir no coração de Deus de abençoar a minha vida, Deus te conceda 100 vezes mais diante dessa semeadura, que tudo aquilo que você plantar, você colherá para a honra e glória do Senhor. Então Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.